22 de janeiro de 2024. O Sim Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. O temporal intenso deixou grandes estragos no município de Linhares. Ruas ficaram alagadas, casas destelhadas e teve queda de energia. Teve festival de cinema no Pontal do Ipiranga. No sul do estado teve chuva e granizo, o que assustou moradores. No norte do estado, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Rodovida. E ainda, saiba tudo sobre o que acontece no mundo dos esportes com Altemar Félix. Agora da TV Sim, essa é da Terra. Na noite deste domingo, Linhares passou por intenso temporal. Algumas casas foram destelhadas, ruas ficaram alagadas. O município ficou sem energia elétrica por um bom tempo. A população sofreu com muitos prejuízos. O forte temporal que atingiu o município de Linhares na noite do último domingo deixou vários estragos pela cidade. Essa moradora do bairro Aviso foi atingida por um caibro que se desprendeu do telhado do vizinho. Era mais ou menos às 7 e pouco, começou trovoada, relâmpago e tudo. Aí, de repente, deu uma ventania, eu fui fechar a cortina para poder, estava entrando muito vento. Na hora que eu retornei para a cama, que o meu neto estava, aí caiu um pau, foi em cima do meu braço. E a gente se apavorou muito. Meu neto começou a gritar, começou a me agarrar, querendo sair correndo ao mesmo tempo. Você precisa ver que dó. Por sorte, o estrago não foi maior. Agora é hora de arcar com o prejuízo. Poderia ter acontecido pior, Porque foi em cima da cama onde a gente estava. Mas agora, graças a Deus. A situação da casa da NET, Porque o caibro que caiu lá, caiu de cima da minha casa. E graças a Deus que não teve coisas piores, porque ela estava na cama com o neto dela e o caibro bateu de ponta, furou o colchão, a cama e tudo. Graças a Deus que é só danos materiais mesmo, mas a ventania foi feia, tá? Agora é consertar o prejuízo. Agora já estou até providenciando os pedreiros aí, mas a minha preocupação maior mesmo era a questão da saúde, Eu não estava nem aqui no Pontal, vim correndo, mas graças a Deus só aquilo mesmo que você está vendo aí, poderia ser bem pior. Antes de ser surpreendido pela casa destelhada, o Amarildo vinha de Pontal do Ipiranga para Linhares e presenciou essa cena. Várias árvores caídas. Muita árvore caída no meio da pista. Os carros que vinham na nossa frente, tudo a 80, 60, não podia nem correr devido ao temporal. Chuva muito forte, com muito vento mesmo. Por conta do forte temporal, algumas localidades ficaram sem energia elétrica e sem água. O município, a EDP e o SAAI já estão atuando para resolver a situação. Ontem, por volta de 21 horas, começou os acionamentos, devido ao temporal que já vinha sendo anunciado durante toda a semana pela Defesa Civil do Estado, que na data de ontem o norte do estado sofreria com rajadas de ventos e chuvas. E realmente aconteceu no final da noite de ontem. Várias ocorrências, vários destelhamentos de casas pelos diversos bairros de Linhares. Houve quedas de postes, um na estrada do Pontal e outro na estrada no trevo ali da Lagoa Nova, pelo menos chegou até o meu conhecimento. E devido a essa queda desses postes, Linhares ontem sofreu um apagão de aproximadamente umas 2 horas. Pós restabelecer o serviço de energia, ficou parcial na cidade de Linhares, onde na data de hoje alguns bairros, pelo que eu tenho ciência, o bairro Interlagos e o bairro Palmital ainda se encontram sem energia. Várias casas destelhadas, como eu disse, várias ruas interditadas, estrada do Pontal, estrada da Lagoa Nova, estrada ali do Rio Pequeno, bairros aqui do Interlagos, com queda de árvores que obstruíram. Várias quedas de árvores também sobre residências, obstruindo a saída dos pedestres. A gente, Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, estão desde ontem, 21 horas, trabalhando ininterruptamente, na boa intenção de trazer um conforto a essas pessoas que passaram por esse momento de tristeza.
O coordenador da Defesa Civil reforçou que, em caso de necessidade, os moradores podem acionar o órgão. O nosso telefone continua ativo, 24 horas, 98-115-0511. A gente tem várias demandas, de repente a gente não consegue atender na necessidade que a população precisa, mas é porque a fila está grande e todos serão atendidos dentro do possível. E as chuvas causaram prejuízos também em Rio Bananal, como vocês veem nas imagens enviadas para o nosso WhatsApp. Os produtores de café e mamão sofreram com grandes problemas e os alagamentos se estenderam por todo o norte. Em Colatina, a população também registrou prejuízos e nós vamos saber das informações agora com Elisângela Ramos. Olá, Oséias, olá você que nos acompanha aqui na TV Sim. O final de semana foi marcado por fortes temporais em várias cidades do estado e também aqui em Colatina. Nós conversamos com o prefeito Guerino Balestrace para mais informações. Confira. Árvores caídas, telhados arrancados, paredes foram ao chão. Um final de semana onde a chuva deixou um rastro de destruição pela cidade. Os ventos fortes fez com que muitas telhas saíssem, algumas até o telhado por completo, não só as telhas, mas até madeira também. Então muitas casas destelhadas, muitos galpões que também sofreram abalos e com isso começaram a quebrar, a romper. O acumulado de chuvas no último sábado em Colatina foi de 29 milímetros, um temporal que veio acompanhado por muitos ventos. E no domingo, a cena se repetiu, registrando um acumulado em 24 horas de 43 milímetros de chuvas. Nós tivemos um evento fortíssimo, né? Chuvas no sábado à noite, domingo à noite e muito vento muito forte. Nossa cidade é uma cidade de topografia muito acidentada, muito morro, a ocupação nos bairros é na parte alta, principalmente no topo dos morros, né? E essas construções sofreram principalmente com os ventos fortes. O prefeito de Colatina também citou os bairros mais prejudicados pelas chuvas do último final de semana. A parte alta da cidade é mais complexa, né? Então nós tivemos Recanto dos Pássaros, problemas, bairro São Miguel, muitos problemas, alguma parte do Colúmbia, bairro Barbados também. Então nós tivemos bem distribuído, né, pela cidade, mas o maior problema dessa incidência foi no bairro São Miguel. Além dos bairros mencionados, o Carlos Germano Naumann está entre os que regularmente são afetados com as chuvas mais intensas. Guerino afirmou que essa situação só se resolverá após o encerramento da obra de macrodrenagem que está sendo realizada e que deve ficar pronta até o fim de 2024. Essa é a nossa obra de macrodrenagem, né? Ela tem um contrato já com o Estado, ela foi feita uma parte num contrato anterior, mas a empresa não terminou o serviço, foi feita outra licitação, outra empresa entrou, ela está fazendo obras complementares no córrego São Silvano, aqui mais na área central de São Silvano, e também tem as lagoas de estabilização que estão começando a mexer. Agora, para resolver o problema do Carlos Germano Naumann, nós precisamos continuar com a obra de macrodrenagem e acredito que até o final do nosso mandato essa obra esteja conclusa. O prefeito afirmou ainda que graças à drenagem eficiente, à vazão rápida da água e ruas com poucos lixos, a situação não foi pior. Praticamente a vazão da água foi muito positiva, a água chegou e logo o esgotamento foi completo, a drenagem perfeita, isso ajudou demais. Outro fator, as nossas encostas, nenhuma delas foram abaladas, nós fizemos a manutenção. Eu quero parabenizar a população, porque as nossas campanhas surtiram um efeito positivo, a comunidade deu a sua reciprocidade. É lógico que nós temos que compatibilizar com os caminhões de lixo, a retirada dos lixos também, mas o fato é
que as duas incidências de chuva forte ocorreram e nós não tínhamos lixo nas ruas, na cidade, e isso foi muito positivo. Balestrace ressaltou que, apesar dos prejuízos materiais, os temporais do final de semana não fizeram vítimas. Nós temos algumas pessoas que estão lá com parentes, amigos, vizinhos, todos acomodados. A gente está fazendo todo um levantamento social, um bom diagnóstico para que a gente possa contribuir com algum tipo de apoio. Nós estamos fazendo alguma campanha para levar telha, levar alguma estrutura de apoio a essas famílias. Mas graças a Deus, nenhuma vítima. Isso nós temos que comemorar. Isso é um fato bom, porque uma cidade como Colatina, uma cidade com essa topografia, que sujeito a deslizamento, sujeito a inundação, nada ocorreu. Pois é, Oséias, esperamos, né, que tudo se normalize o quanto antes aí para todas as famílias atingidas. Por hoje é só, excelente semana para todos. Eu volto ao estúdio com você. Muito obrigado, Elisângela. Agora o momento é de trabalhar e reparar os problemas e torcer para que nós não tenhamos mais prejuízos como esses. Falando nisso, vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã. O sol deve brilhar mais forte na terça-feira no Espírito Santo. As instabilidades persistem no território capixaba. Linhares com mínima de 23 e máxima de 31 graus. Colatina, mínima de 24 e máxima de 32. São Mateus, mínima de 23 e máxima de 31. Cachoeiro, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Vitória, mínima de 23 e máxima de 28 graus. Você vai ver a seguir, a Polícia Rodoviária Federal segue fazendo a Operação Rodovida. Eu conto detalhes daqui a pouco. Voltamos com o Sinotícias para falar de uma iniciativa muito bacana que aconteceu no nosso litoral. Um festival de cinema itinerante passou pelo Pontal do Ipiranga. Quem passou pelo Pontal do Ipiranga no final de semana, além de toda a programação montada pela Prefeitura, pôde apreciar também uma sessão de cinema realizado pelo Festival de Cinema Itinerante de Vitória. Nós somos uma das maiores janelas de exibição do cinema brasileiro do país e a gente entendeu que havia uma necessidade de que esses filmes circulassem um pouquinho pelas cidades que não têm sala de cinema convencional. Daí surgiu o Festival de Cinema Itinerante. Com temas altamente relevantes, o público assistiu a uma seleção especial com 6 curtas-metragens voltados para toda a família. Os filmes trazem uma proposta mesmo de dialogar, são temas que conversam com a família, que fazem essa parte da ligação entre a informação, a diversão e o aproveitamento dos ambientes culturais. Hoje a gente monta uma sala de cinema ao ar livre, no meio da rua mesmo, para que todo mundo que passe possa ver um pouco dessa emoção do cinema. Já na sua 30ª edição, o festival acontece sempre a céu aberto e em locais que não tenham uma sala de cinema convencional. É só chegar e curtir. Acho que o Pontal é um balneário que nos acolhe com muito carinho. A gente tem um público aqui muito bacana, um público que gosta muito de cinema e principalmente um público que está presente nas sessões. Então a gente espera nos próximos anos estar aqui de novo, porque é um balneário que merece ser descoberto culturalmente. É bom ver que a cultura está chegando com mais facilidade aos balneários. Pessoal assistindo cinema na praia, quem diria, hein? Agora nós vamos a São Mateus com J. Barbosa, que vai falar de um incêndio que aconteceu em Guriri, dentre outros destaques. J. Barbosa, bem-vindo. Olá, Oséias Farias, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Final de semana, aconteceu de tudo um pouco, viu? Incêndio em Guriri, acidente na BR-101, Polícia Federal iniciou a Operação Rodovida, drogas localizadas e ainda moto clonada, arma apreendida, estão entre os destaques de hoje. Uma caminhonete foi parada em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Durante a fiscalização, uma moto que estava na carroceria foi constatado que estava clonada. O motorista não soube informar de onde era a moto. Na continuidade da verificação, também foi encontrado dentro da picape uma pistola com munições. O motorista foi encaminhado para a delegacia de São Mateus. A Polícia Rodoviária Federal iniciou neste final de semana a Operação Velocidade Máxima.
ação que faz parte da Operação Rodovida e se estenderá até o dia 28 de janeiro. O objetivo é coibir o excesso de velocidade e promover um trânsito mais seguro e consciente. Durante o período, a PRF vai empenhar nas fiscalizações ostensivas, utilizando radares de última geração para identificar e autuar condutores que estejam desrespeitando os limites de velocidade. O objetivo é reduzir os acidentes causados por excesso de velocidade. Em Pedro Canário, um caminhão carregado com melancias tombou na pista. O trânsito ficou parado no local. 3 pessoas estavam dentro do caminhão. O homem que dirigia estava com a esposa e uma criança. Não foi informado o estado de saúde das vítimas, que foram encaminhadas para o hospital. Ainda chuva forte na região derrubou árvore em Nova Venécia e em Guriri, incêndio na área de Restinga. Um incêndio na manhã deste sábado atingiu uma área de Restinga, no balneário de Guriri, entre as passarelas 4 e 5 do lado sul, em São Mateus. O fogo começou por volta das 10h30 da manhã. O Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil trabalharam no combate ao incêndio, utilizando carro-pipa para minimizar os estragos. A causa do incêndio na área de Restinga, em Guriri, pode ter sido uma guimba de cigarro. Enquanto em Guriri teve incêndio, em Nova Venécia, o problema foi a chuva. Uma árvore de 30 anos caiu sobre um casarão, o cartão postal da cidade. Nova Venécia estava entre as cidades que receberam ainda, no sábado, um alerta de perigo para a tempestade. E o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar em São Mateus fala da ação policial deste final de semana em Guriri. A Polícia Militar ela age com o legítimo uso da força. E talvez alguém tenha visto um vídeo que está sendo transmitido via redes sociais e esse vídeo ele pegou recortes da ação policial, mas não pegou o contexto geral, onde a Polícia Militar estava no embate com determinadas pessoas. A Polícia Militar estava ali fazendo a contenção para que outros crimes maiores não viessem a ocorrer. O show lá do trio elétrico acabou às 3 horas da madrugada. Depois desse horário, a polícia fica fazendo o que se chama de rescaldo. E no rescaldo é basicamente a ação da polícia para evitar que determinadas pessoas matem outras pessoas, falando bem grosseiramente. E isso foi feito com muita eficácia. De sábado para domingo tivemos aí uma ação filmada da Polícia Militar com recortes que não retratam a realidade, mas que no final das contas o saldo foi que não teve ninguém lesionado, ninguém morto, ninguém com qualquer consequência mais danosa para essas pessoas, devido à ação preventiva. E nessa ação preventiva, com indivíduos que estão bêbados, alguns até drogados, no meio da madrugada, 4, 5 horas da manhã, a polícia é obrigada a usar da força em muitos momentos. Usar da força é usar do bastão, usar da força é usar do gás lacrimogênio, usar bala de borracha, às vezes entrar na mão mesmo para tirar determinados grupos do embate um com o outro para que evite determinados danos. E não é aquela imagem recortada de um policial fazendo determinada coisa que vai fazer com que denigre a imagem da Polícia Militar. O principal houve uma ação firme, vai continuar tendo ação firme, cada vez mais volumosa, para que as pessoas não se matem, para que haja a preservação da segurança pública. Ainda destacando os casos do final de semana aqui na nossa região, uma estrada usada por empresas de extração de petróleo aqui em São Mateus, um motorista tentou passar e o caminhão ficou preso na ponte. Ladrões atrapalhados em uma estrada que dá acesso ao campo SM8 da ponte que cruza o rio Mariricu, um veículo que tentou passar pela ponte, mas colidiu com a estrutura de ferro, danificando o baú. No local foi verificado que o caminhão foi roubado e os ladrões estavam tentando fugir por uma estrada para evitar a ação policial. O dono do caminhão informou que o veículo foi furtado na madrugada. Os criminosos abandonaram o carro e fugiram. Muito bem, Oséias, amigos do Sim Notícias, esses foram os nossos destaques de hoje, aqui de São Mateus e região. Uma semana produtiva para todos nós e a gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Muito obrigado, Jota. Excelente semana para você e para todos nós. Agora nós vamos saber das cotações do agro. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Começando pelo café. O Arábica bebida dura, R$ 951 a saca. Conilon tipo 7, R$ 775.
Conilon tipo 7 e 8, 770. Pimenta do Reino, R$ 15,60. Cacau, a saca, R$ 1.400. O Sicoob fez total diferença em nossa vida. Hoje nós somos uma empresa com mais de 8.000 metros quadrados, temos mais de 80 funcionários e assim vamos fazendo a nossa história. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Estamos de volta com o Sim Notícias e nós vamos agora ao sul do estado conversar com Samuel de Fraga, que tem informações sobre as chuvas que atingiram esta região no final de semana. Oi, Oséias. Pois é, olha, as chuvas que caíram nesse final de semana aqui na região sul assustou os moradores de vários municípios. Teve chuva de granizo em Vargem Alta. A chuva de granizo foi registrada no sábado. O temporal durou cerca de 1 hora. Fora da sede, o distrito de São José de Fruteiras foi o mais atingido. Não houve registros de desabrigados ou desalojados no município. Houve queda de árvore na via de saída da cidade, interditando a pista. Um carro foi atingido e ninguém se feriu. No centro da cidade, ruas ficaram alagadas. Em Castelinho, algumas casas foram invadidas pela água. Nesse vídeo feito por um morador, é possível ver o quintal sendo invadido por muita água e lama. Em Capivara, a enxurrada pegou todo mundo de surpresa. A água invadiu quintais e propriedades ficaram alagadas. No interior de Castelo, a chuva causou deslizamento de terra, interditando a entrada da localidade de Córrego da Prata com muita enxurrada e lama. Choveu forte na região. Em Rio Novo do Sul, o rio que passa por trás do hospital encheu rápido. A água descia em grande velocidade e deixou os moradores em alerta. Em alguns bairros, ruas ficaram alagadas. No bairro Nova Brasília, em Cachoeira, a rua Etelvina Viváqua ficou alagada. A principal avenida não deu vazão à grande quantidade de água e amedrontou os moradores mais uma vez. Um dos principais objetivos das obras de macrodrenagem é acabar com os alagamentos desse tipo na região. No trevo da Avenida Lacerda de Aguiar, houve alagamento. Teve queda de árvores no bairro Aeroporto e também no bairro Mar Brasa. Na linha vermelha, a chuva transformou a avenida em um rio com forte correnteza. Ruas ficaram alagadas também no bairro BNH de Cima. No bairro Aeroporto, o trecho da avenida principal de acesso aos outros municípios se tornou uma verdadeira lagoa. Motoristas precisaram cautela para atravessar. Outros alagamentos foram registrados nos bairros Alto Novo Parque, Baixo Monte Cristo e também bairro Coronel Borges. Uma carreta que transportava uma carga de chicletes e balas tombou na manhã deste sábado no quilômetro 414 da BR-101, na região de Safra ali, e parte da carga foi toda saqueada. O acidente aconteceu a cerca de 50 metros da base de atendimento da Polícia Rodoviária Federal na região de Safra. O motorista da carreta foi socorrido por populares que tiveram de subir na cabine e depois utilizar uma pedra para quebrar o vidro e retirá-lo do interior do veículo. Ele teve um corte na cabeça e teve auxílio de um médico que passava pelo local. No vídeo, ele aparenta nervosismo com a carga. Com o tombamento, o baú ficou danificado, expondo os produtos que transportava. Os populares acionaram a Eco 101, a concessionária responsável pela administração da via, para lidar com a situação. Parte da carga de chicletes e balas foi saqueada. A Polícia Militar foi chamada para conter os saqueadores utilizando spray de pimenta para dispersar a multidão. Com o acidente e a confusão dos saqueadores, um grande engarrafamento se formou no sentido Cachoeiro, Safra e Marataízes, Cachoeiro. Em Itaipava, a polícia apreendeu uma arma após denúncia anônima durante o patrulhamento. Foi na madrugada de sábado, a polícia apreendeu um revólver calibre 32 e 7 munições que estavam em um veículo em posse de um homem. Os militares faziam patrulhamento quando receberam uma denúncia de que uma pessoa conduzindo o veículo estava portando uma arma de fogo. O condutor e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Itapemirim. E atenção, hein, gente, devido às obras de macrodrenagem, houve alteração nas rotas de linhas distritais e para outros municípios.
Diz respeito às linhas distritais, houve recentemente uma alteração em seus itinerários. Anteriormente, os ônibus que se deslocavam rumo aos distritos partiam da rodoviária de Cachoeiro e seguiam pela Avenida Aristides Campos. Agora a Rua Bernardo Horta foi incluída no itinerário temporário, juntamente com a Rua Eugênia Amorim e um trecho liberado da Avenida Beira Rio. Segundo a Agersa, as linhas urbanas estão sendo desviadas da seguinte maneira em alternativa à Avenida Beira Rio: Rua Dona Joana, Rua Monte Castelo, Linha Vermelha, Rua Abraim Depes, Rua Bolívar de Abreu, Ilha da Luz, Samuel Levi, trecho liberado da Avenida Beira Rio e em seguida continua em direção aos destinos habituais. Em ambos os casos, os passageiros podem utilizar um ponto de ônibus provisório instalado em frente à Academia Pública, na Avenida Beira Rio, no Calçadão, ao lado da Ponte Juscelino Kubitschek. É bom ficar atento aí, pegar rotas alternativas para poder não ficar agarrado no trânsito de Cachoeiro, né? Oséias, bom começo de semana para você e eu te espero amanhã na próxima edição, hein? Muito obrigado, Samuel de Fraga. Desejo também uma excelente semana para você e para todos de Cachoeiro de Itapemirim. E encerrando a edição de hoje, nós vamos saber dos destaques do esporte com Altemar Félix. Capixabão de Futebol, Primeira Divisão 2024. Meu amigão, já começou a competição. Nosso vizinho Jaguaré, que acaba de voltar à Primeira Divisão, estreou vencendo o atual tricampeão Real Noroeste por 2-1, mesmo na casa do adversário. Os gols do Jaguaré foram marcados pelos atacantes Júlio César e Matheus Firmino. Igor Santos, de falta, descontou para o Real Noroeste. Vamos conferir os demais resultados aí? No pique comigo, então, Capixabão de Futebol, a primeira rodada, né? O Serra perdeu em casa para a Desportiva 1-0. Nova Venécia venceu o Rio Branco de Venda Nova 1-0 no estádio Zenor Pedrosa Rocha. E o Vitória 2-0 no Estrela, na capital. Que bom que os representantes do norte, os nossos vizinhos, Jaguaré e Nova Venécia, venceram. Agora um detalhe, quando se falou em ampliação da arquibancada do estádio Salvador Costa, do Vitória, eu chamei a atenção para o gramado. Infelizmente continuou muito ruim, agora queimado, com a bola quicando, difícil para a prática do bom futebol. O torcedor de todo o estado e espetáculo merecem um gramado melhor neste tradicional estádio da nossa linda capital. Muito obrigado, Altemar. É o Capixabão, que está começando bastante agitado. A gente vai saber de outras informações ao longo da semana. O Sim Notícias fica por aqui. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. TV Sim, essa é da Terra.